Atenção, atenção, Dorivalos. Preste bem atenção nesse vídeo que daremos alternativas pro senhor. Pelo menos mostrar que dá pra fazer coisa diferente com a seleção brasileira. Mas a gente montou a nossa aqui, pra mim, a mesma merda vai ser ruim igual, viu, Eduardo? O senhor é um canalha, né? Mas, logo depois dos reclames do Plim Plim, a gente vem com essa seleção. Não é fácil, porque se falta tem pra você pôr aí, viu? Calma. Pra assinar uma obra de arte na Vila Belmiro. Esse Romero. Bom, gente, vamos lá, vamos montar, a gente vai escalar uma seleção brasileira, convocar uma seleção brasileira. Aula do Dorival Júnior. A gente vai fazer alguns pormenores em alguns jogadores pra citar algumas coisas, tá? Mas a gente vai montar uma seleção brasileira de acordo com o que eles apresentam nos clubes. E a gente vai explicar o que a gente tá fazendo, tá? São 26 nomes, tá certo? Livre. A gente tá pegando o momento atual, ou seja, não tem Pedro. O Neymar tá pra voltar, mas ainda não voltou. Então a gente tá meio nessa análise aí, tá bom? Mas são 3 goleiros, 4 laterais, 4 zagueiros, 8 meio-campistas e 7 atacantes. Tá certo? São os 26 nomes, tá? As maiores novidades é no gol, né? Mas a gente colocou aqui 3 formações táticas com esses jogadores que a gente vai convocar. Um 3-5-2, o tal do 4-3-3, que é o modelo atual, e um 4-4-2, mostrando que tem possibilidade de jogar diferente, tá bom? Então a gente vai fazer isso, tá? Só vai lá no link da descrição, participa da rifinha do Pepinho. Futirinhas.net, vai lá, 1,99, vai correr dia 12, dia das crianças, valendo um baita prêmio ou em dinheiro e também ter o top 3 para quem comprar mais. Então, vai lá, 1,99 numerinho, última rifinha do Futetinhas. Então, beleza. Corre pela Caixa Econômica Federal, dia 12. Vai lá. Vamos lá, vamos convocar os nossos 3 goleiros. Não tem Alisson, a gente atendeu o clamor popular. Não. Né? Exato. Atendemos o clamor popular, não tem não temos Alisson, nem Danilo e nem Marquinhos na nossa lista. Nem Bento também. Nem o Bento. Tiramos todos esses. Então, a gente convocou essa seleção brasileira com o nosso goleiro titular, vai ser o Ederson, tá? Ele é o titular. Ele Podia está ter sendo chamado. sacado também, já que já encheu o saco também. Bota o João Ricardo do Fortaleza. Ué, João pelo Ricardo. Brasileirão. É. Mas vamos lá, escolhemos o Ederson como nosso goleiro. Que vai ser o cara mesmo. Então, os outros dois é pra levar aí, são jovens. Vamos e testar. Pra ganhar experiência. É. O John, goleiro do Botafogo, que foi cotado aí, tá? Tava na pré-lista do Dorival, inclusive, o John. E o terceiro nome, o clubismo do Rafael falou mais alto. E ele falou, põe o Neneca, põe o Hugo Souza. Pepeca, cara jovem, quase 2 metros de 25 anos. De altura. Põe o Hugo Souza. Se fosse o Carlos Miguel, ele ia pedir o Carlos Miguel. Eu fui clubista, mas é um absurdo? Não é um absurdo. Não é um absurdo. Não, tá jogando muito bem. O Pepeca tá jogando bem. Tá jogando bem. Mas seu segundo ou terceiro goleiro aí é o Éder. Terceiro. O John seria o reserva aqui. Mas aquela assim, o Brasil é muito bem servido de goleiros. Inclusive, todo mundo fala do... Eu acho o Alisson um baita de um goleiro, cara. A gente tá tirando aquela da mística. O jogo contra o Bolonha, ele foi bem. Jogou bem pra caramba. Então assim, o povo tá falando por causa da mística. Não é porque ele é ruim. É a mística. Não. Então tiramos por causa da mística, por causa do... É porque o Bayern de Munique tá de olho nele. O Bayern quer ir pro lugar do Neuer. Então, alguma coisa tem, né? Alguma qualidade deve ter, né? É que a gente é chato mesmo, né? O cara saiu do Inter, foi pra Roma, da Roma foi pro Liverpool, do Liverpool anos e anos. Já deu também, né? Mas já deu, né? Na opinião de vocês, anos e anos, aí vai pro Bayern de Munique. É só cair pra cima. Se já deu, já não deu de Alisson também. Tudo bem. Mas enfim, Ederson, John e Hugo Souza, o nosso Neneca. Vou chamar de Neneca, tá? Pelo amor de Deus. Pepeca, por favor. Pepeca. Lateral direita, a revolução do Futirinhas na lateral direita. Convocamos aqui. Falamos de William, falamos de vários laterais, mas os nossos escolhidos, pensando em esquemas táticos, são Wanderson, do Mônaco, e Ian Couto, do Borussia Dortmund. Então, eu reclamo do Dorival, mas aí, ó. Mas na hora que chegar no esquema tático, eu vou elucidar. Eu vou mostrar que tem possibilidade. Na hora do esquema tático. E eu falei aqui no começo, pensando no que eles apresentam nos clubes. Preste bem atenção nisso, tá? Na lateral esquerda. Na lateral esquerda a gente tem o Caio Henrique, que é o nosso amor, né? Mas temos um ala, né? E temos um ala, que é o Samuel Lino, do Atlético de Madrid. No Atlético ele é ala. Tomou então, 4 piaba do Benfica aí, do Bruno Lage, né? Mas vamos lá, a gente vai chegar no esquema e vai falar sobre isso. Na nossa zaga, não tem excomungamos Marquinhos desse time. Chega! Nem o Danilo de zagueiro, aqui também não. Não! Não. Né?
Militão, obviamente. Gabriel Magalhães também, obviamente. O Bremer rompeu os ligamentos, não joga, tá? Então por isso que não está também. Porque o Bremer eu gosto muito, achei um baita zagueiro. Inclusive a Juventus sem o Bremer tá sofrendo, né? Sim. Não tinha tomado um gol. Enquanto o Bremer saiu, o Juventus tomou 2. Mas enfim. A gente colocou o Murilo, do Nottingham Forest, ex-Corinthians aqui. E o quarto nome dessa zaga aqui, a gente ficou conversando sobre nomes. Tá experiente. A gente pensou, Thiago Silva, mano. Aí o Pepe falou, se a Copa fosse hoje, eu levava. Mas não vai ser hoje, né? Não vai ser hoje. Então a gente colocou o Léo Ortiz, que está jogando muito bem no Mingau. De zagueiro e de volante. Se precisar na volância, ainda joga na volância. Pois é. Então a gente acabou escolhendo o Léo Ortiz, cara. Mas tem outros nomes aí, tá? Ou vários outros nomes de zagueiros para serem colocados aí. Mas é uma escolha técnica e pessoal, por enquanto. Meio de campo, nossos nomes, né? Bruno Guimarães. Aí que pra mim, Douglas Luiz. Pode chamar quem ele quiser, que é, sei lá, vai dar tudo a mesma merda. Tá bom. Do Bruno Guimarães, Douglas Luiz. Joelinton. O que aconteceu com o Joelinton? Nunca mais foi chamado. Também, né? E André, são os nossos volantes, tá certo? Os nossos meias. Aqui a gente mexeu mais que o Dorival. E excomungamos Paquetá também desse time. Exato. Vai se preocupar com o seu jogamento. Vai se cuidar. Mas é bom, tá? O Paquetá é muito bom jogador, mas não tá acontecendo na seleção. Bom, né? Então vamos com os irmãos Pegueiga, Matheus e Andreas. Tá? Isso, família Pereira em peso. Outra coisa, pensando novamente em clube, o Rafinha no Barcelona está jogando como meia ofensivo. Ele tá jogando bem, né? De meia, jogando atrás do atacante, fazendo muitas vezes um meia, um segundo atacante, porque do lado direito, como ele joga na seleção brasileira, quem joga do lado direito do Barcelona é o Lamine Yamal. E o Rafinha faz muito o meio e avança pro lado esquerdo, tá? Então... Seria uma boa, né? Até pra dar ajudada no Vinícius Júnior. Então, pensando no Rafinha, no que ele apresenta no Barcelona, a gente convocou ele como meio campista. Tá. É diferente do Dorival convocando o Rodrigo como meia, porque o Rodrigo como meia quase não faz essa função no Real Madrid, muito raramente. O Rafinha Pode faz. fazer porque ele é bom, mas... Faz. O Jorge Igor falou muito bem. O Rodrigo, onde você colocar ele no ataque, ele vai te entregar. Ele vai te entregar alguma coisa. E ele é penalizado porque ele entrega. Porque assim, tira o Rodrigo, porque o Vinícius não pode sair da esquerda. Entendeu? Tipo, tira o Rodrigo, entendeu? Geralmente ele é o sacrificado. Então a gente botou o Rafinha no que ele está fazendo no Barcelona. Então ele não tá como ponta aqui, tá? E a gente convocaria o Neymar. Porém, o Neymar ainda está machucado, né? Então a gente tem que ser justo. O Dorival não chamou o Neymar. O Neymar tá disponível, né? Mas a gente colocou o Gustavo Scarpa em vez do Neymar. Mas seria o Neymar, hein? Sim, o Scarpa dá umas pancadas de longe. Sim. Mas tá aqui. Uma arma boa. E o Scarpa, ele joga muito lado direito também no Galo. Ele não joga como meio central, né? Eu acho que ele também é outro, que é um cara importante que joga em várias posições. Então, mas como o Galo joga muito num 4-4-2 muitas vezes, o Scarpa joga do lado direito, como meia direita, né? Ele puxa muito pro meio pra dar aquele chute de fora da área. Mas tá aqui o Gustavo Scarpa. Mas seria o Neymar, tá, gente? O Neymar, estando disponível, é o Neymar. Mas é Neymar que tinha jogado atividade. É o Neymar. É o Neymar. Ponto. E ponto. Tá? Pode se esguelar aí. O chupa-bola. É o Neymar. Neymar, sem conversa. Pode bater aqui, ó. I coming. Atacantes. Vamos lá. Obviamente, Vinícius Júnior. Rodrigo convocado como atacante. Estevão e Savinho. São 4 pontos, tá vendo, gente? Sabe por que eu tô falando de 4 pontos? Já tem o Rafinha que pode ser, mas ó... Pode ser, mas aqui ele não veio como ponto. Sabe por quê? Porque assim, o Dorival convoca 6, 7 pontas. Não dá pra jogar todo mundo. Daí não adianta. Só pra levar pra ficar olhando 3. Você enche de time de ponta e o que acontece? Fica aquela bagunça, com aquelas 2 lacunas, duas paralelas sem ninguém no meio de campo. Então assim, pensando no esquema... 4 pontas. Pô, então assim, tem o Rodrigo, o Vini, o Estevão, o Savinho. Então não tem Martinelli, então não tem Luiz Henrique, porque a gente já escolheu outros. Você não dá pra você convocar todos. Você tem que fazer concessões. Se o seu esquema é esse, você faz as concessões. A gente tá fazendo concessões. Obviamente que eu acho o Luiz Henrique hoje o melhor jogador de futebol brasileiro. Mas eu gosto mais do Estevão. Eu convocaria o Estevão. Até pra preparar ele pra seleção. Pra ser aquele cara muito jovem que vai viver aquele ambiente. Né? Parece que vai ser um jogador diferente. Pode ser que aponte todo mundo, né? Mas... Pode, mas assim, pensando na tendência. E eu vou dar um exemplo, por exemplo, antigo. Vai, o Owen. O Owen foi pra seleção da Inglaterra com 17 anos pra conviver com o ambiente.
E Sim. acabou sendo titular em 98, tá? Então, assim, é isso. A gente tem que preparar, pensar nesse ambiente. É a mesma coisa do Endrick, o Estevão, pra mim, tá? Então, Estevão e Savinho. Martinelli tá fora. Se cortasse alguém, eu convocava, tá? Mas seria assim. E 3 centroavantes, de características diferentes uns dos outros. Temos aqui o Endrick, obviamente. O Pedro não está, seria o nosso escolhido, mas o Pedro tá machucado. Pedro, tá pra mim, seria o titular, né? É. As características que ele tem, mas só ano que vem. Então, o Endrick, né? Um dos centroavantes. O segundo nome é o João Pedro, do Brighton. Já um centroavante diferente do Endrick. No jogo do Brasil. Hã? Na última convocação, quando ele entra em campo, ele vai bem até. Entrou bem também. João Pedro, manteria ele um tempo sendo convocado, tá? E o Igor Jesus, do Botafogo. Seria o Pedro, tá, gente? Não tem o Pedro? Vamos pegar alguém que seja parecido, que chegue mais próximo dele na característica. É o Igor Jesus hoje. Ou o Evanilson, que, enfim. Mas a gente preferiu o Igor Jesus nesse momento. Foi o nosso escolhido. Mas tem o Matheus Cunha, tem o Gabriel Jesus, tem o Richardson. Tem uma porrada. Mas seriam esses os escolhidos, tá? E é aí que vem as formações agora. Exato. O que o Brasil joga? O Brasil joga num 4-3-3 do Dorival Só. Júnior, né? Porém, sem centroavante. A gente colocou com centroavante, tá? Então, usando o 4-3-3, que é o esquema tradicional, entre aspas, da seleção atual, vamos lá. Ederson no gol, Wanderson na lateral direita, Militão e Gabriel Magalhães na zaga e Caio Henrique do lado esquerdo, tá? Meio de campo com... Caio Henrique, É. Meio de campo, Bruno Guimarães, Douglas Luiz e Andreas Pereira. Ataque, Rodrigo do lado direito. Rodrigo do lado direito, não a meia. Rodrigo do lado direito. Podendo se movimentar, obviamente, caso haja necessidade, fechando o meio de campo, conforme o jogo se desenrole. Isso é normal. Vinícius do lado esquerdo e Endrick de centroavante. Esse é o tradicional, tá certo? Esse é o feijão com arroz do Dorival. É. Aí fomos aqui numa outra alternativa, um 4-4-2. E para os... Ih, rapaz, vai estar sem... fanboys de plantão vai sofrer. Por quê? Porque a gente tá pensando no que a seleção, no que apresentam na seleção. Não é banimento, é só pensando no momento de seleção. Ele está aí, né? Está aí disponível. Então a defesa é a mesma coisa. Ederson, Wanderson, Militão, Gabriel Magalhães, Caio Henrique. Meio de campo, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, Andreas Pereira e Matheus Pereira. 4 meio de campo. Rodrigo e Endrick. Eu pensando no que apresentam na seleção. Rodrigo e Endrick. Talvez, obviamente, pode ser Vinícius e Endrick? Pode. Pode ser Vinícius e Rodrigo? Pode, não tem problema. Também. Como jogaram no Real Madrid, naquele 4-4-2 do Real Madrid do ano passado. Claro que pode. Não é o problema, não é um impeditivo. Só tô pensando. Bobear, eu até prefiro, hein? Dá certo também. Pode ser. Não vai ter o 9, vai ter 2 jogadores por momento, mas você tem que treinar muito para que eles complementem a falta de um 9 ali. Porque é difícil preencher esse espaço. Fica mais móvel. Então, é alternativa. Pensando na alternativa. E para a alternativa diferente, que é o 3-5-2. Aí é o mais diferentão. Que todo mundo fala, pô, tem que jogar no 3-5-2. Tá? Então vamos lá. O goleiro é o mesmo, é o Ederson. Aí o trio de defesa. Militão do lado direito. Por que o Militão do lado direito? Porque ele também jogava como lateral. Joga ali, mano. Então ele sabe sair jogando, tem bom passe, tem boa visão de jogo. Gabriel Magalhães do lado esquerdo, ou o Murilo do lado esquerdo. Tá? E no meio o Léo Ortiz. Por que o Léo Ortiz? Pô, por que não o Murilo no meio? O Léo Ortiz... Uma boa saída de bola. Boa saída de bola, tava jogando como volante no Flamengo e tem boa visão de jogo. Inclusive, desse período ruim do Flamengo, foi o único que foi elogiado. Só. Sim. Tá? Só. E Samuel Lino. Exato. Aí meio de campo. Do lado direito, na ala, Ian Couto. Olha só a diferença. Do lado esquerdo, Samuel Lino. Como eles jogam nos clubes. O Ian Couto é um ala direita, joga na linha de 5 do meio de campo. E o Samuel Lino na linha do meio de campo do Atlético de Madrid. Muitas vezes o atacante também. Então, Samuel Lino do lado esquerdo e Ian Couto do lado direito. O trio da frente, do trio de meio de campo, Bruno Guimarães, Douglas Luiz. E aí o meia você escolhe ou o Rafinha, ou o Andreas Pereira, ou o Matheus Pereira. Tá? Levando a característica do jogo. Então eu coloquei o Rafinha aqui. Tá? Mas poderia ser outro, não tem problema. Pode, tá? Mas aí também iria bem aí o Rafinha. Até sabe aqui do Ian Couto, por exemplo, Pepe? O Ian Couto, por exemplo, aqui a gente colocou o Scarpa. Você tira o Ian Couto e bota o Scarpa, você tem um meia a mais do lado direito, tá? Ele não é lateral, ele é meia, mas ele é um cara que joga do lado direito. Tanto na ala direita, até na ala esquerda também. Não? Também, jogou assim no Palmeiras muitas vezes. Não foi tão bem no Galo, jogando na ala esquerda. No Palmeiras ele até jogou bem, mas ele joga melhor do lado direito, tá? E dupla de ataque, Rodrigo e Endrick de novo, como a gente falou, Vinícius Júnior e Rodrigo, Vinícius Júnior e Endrick, mas eu
acabaria escolhendo Rodrigo e Endrick pensando no momento de seleção, tá bom? Então, essas seriam as formações alternativas. Obviamente nos comentários, ai, tá vendo? Ainda bem que você não é técnico. A gente tá pensando o que a gente tá falando, a gente falou no começo do vídeo. A gente tá pensando no que eles apresentam nos clubes, tá? E obviamente no caso do Vinícius é um coisa diferente. O melhor dos caras nos clubes tentando jogar a mesma coisa na seleção. Pelo menos pra tentar, pra não ficar naquele, mas joga fora de posição. Não, tentando ali ao máximo unir o inútil ao desagradável. A única diferença aqui é o caso do Vinícius, que vai acabando contra o que a gente tá falando. Por quê? Porque na seleção o Vinícius até este momento não chamou a responsabilidade. Esse é o ponto. Eu torço pra que ele chame, eu torço pra que ele seja o melhor jogador da seleção brasileira. Que ele seja melhor que o Neymar enquanto estiver disponível. Eu prefiro que seja o Rodrigo e o Vinícius Júnior. A gente tá pensando na longevidade. O Neymar tem, sei lá, 2 anos de seleção brasileira. O Vinícius e o Rodrigo tem 10. Então eu prefiro que eles rendam mais, né? Mas eu tô falando, nesse momento de seleção, o Vinícius não tá bem. O que me incomoda em relação ao Vinícius é a cadeira cativa. Não tira de jeito nenhum. Eu sei que ele é muito bom, eu sei que ele é acima da curva, fora da média, provavelmente o melhor do mundo. Mas na seleção... Mas ele tem que desempenhar o que ele desempenha com a camisa da seleção, pra também, aí sim, ele ter a cadeira cativa dele. Se ele joga o que ele joga no Real Madrid, ok, ninguém discorda. E obviamente, cara, eu não tô falando assim, olha, que pra mim vai ter cadeira cativa, é só um primeiro momento. Obviamente a gente pode trocar, né? O que me incomoda em relação a técnico de seleção é, esse cara não sai, esse aqui não mexe, é assim tem que ser. Eu acho complicado, quando você se limita demais tendo muitas possibilidades. A gente montou numa seleção com 26 atletas 3 escalações diferentes, que é possível de jogar. Uma com mais meias, outra com os laterais diferentes, com laterais mais avançando, que é o caso do Ian e do Samuel, e no outro com laterais mais retraídos, que também avançam, mas já são mais laterais do que os outros dois, que é o caso do Wanderson e do Caio Henrique. Então é isso que eu tô falando, tem possibilidades de ser feito. A única coisa que a gente cobra é exatamente isso, testar. Teste, né? Variação. Ainda mais um monte de jogo, sempre os mesmos jogos, tipo o Brasil Peru 500 vezes. E daí você faz o quê? Você nem mudar um pouco o estilo de jogo pra gente visualizar se funcionaria melhor ou não. A gente não consegue ter isso. A gente falava até do Abel, assim, o Abel muda o time no meio do jogo, cara, ele muda o sistema tático com os mesmos jogadores. Na seleção não se faz isso. Não. Então, assim, não dá. O Dorival, a única coisa que ele não pode falar, eu não tive tempo pra treinar a seleção. Teve e escolheu fazer a mesmice. Teve. Então, a culpa também é do técnico, né? Deixa eu conversar com vocês, hein? O que vocês acham aí de botar um 3-5-2? Não. Não. O que tá falando? Eu não tô ouvindo nada. Desculpa propor. Tchau. Mas, enfim, quero saber a sua opinião. O que você pensa? Como é que você testaria? Né? Você pensa no 3-5-2? Você acha legal? Você acha legal voltar para um 4-4-2? Né? Até o Gerson, por exemplo, aqui, que não tá na nossa lista, mas poderia ser um nome. Pensando naquele Flamengo de 2019, você poderia ter o Bruno Guimarães ou o Douglas Luiz como volante, o Gerson à frente, como ele jogava naquele Flamengo de 2019, com os 2 meias. Né? O Matheus Pereira e o Andreas Pereira como os meias fazendo as funções do Arrascaeta e do Everton Ribeiro faziam ali. Possibilidades existem, né? Então, você tá vendo? Basta você tentar alguma coisa diferente, né? Exatamente. Por exemplo, nesse Flamengo que jogou contra o Corinthians aí na Copa do Brasil, foi um Flamengo jogando naquele sistema de 2019. Só que o Gerson fazendo a função que naquela época era do Everton Ribeiro, um meia do lado direito. Ou seja, o próprio Gerson ele te dá alternativas de fazer funções diferentes do que ele fazia. Sim. Entendeu? E por que você vai convocar o Gerson? Vai jogar de segundo volante. É isso que você faz. Pô, mano. O próprio cara mostra que pode fazer outras coisas. Sim. Sabe? É isso. O técnico, ainda mais de uma seleção brasileira, ele tem que mostrar que tem alternativas. Pegar o material que tem nas mãos e tentar extrair o melhor de cada um pra conseguir fazer um time, pelo menos, bonito de ver jogar, que nem isso a gente não consegue ver mais. Porque a gente fala, não tem nome. Tem nome, tem jogador. É que não vai mudar muito entre esses nomes que são convocados. Não. O problema não são os nomes dos jogadores convocados, é a maneira que o técnico coloca eles pra jogar. Porque você vai, por exemplo, o Rafinha, que é um ponto que a gente tá falando aqui. O Rafinha, no Barcelona, ele é meia. Pô, o Dorival não vê o jogo do Barcelona? Ponta. Não, aí beleza, aí o Dorival tá bom, beleza. Aí ele convoca o Rafinha e o Rodrigo. Ok, tudo bem, eu também convocaria. Aí chega no jogo, ele bota o Rodrigo de meia e o Rafinha de ponta direita. Sendo que o Rafinha nem joga mais de ponta direita no time dele. E o Rodrigo joga. Aí ele prefere inverter. Exato. Não que eles não possam fazer isso, pode, mas assim, pelo menos testa no que eles estão fazendo no clube, cara. Sabe?
Se no dia a dia vocês estão fazendo essas funções, pra que você vai simplesmente inverter? Pois é, o Faz técnico básico, que às vezes o acompanha básico. eles, cara, o técnico que acompanha eles o dia a dia faz isso. Eu falo que às vezes o básico os caras não conseguem. E aí é onde eles se perdem tudo, cara. É pegar, fazer o feijão com arroz. Pô, como você falou, Rodrigo, tal, aqui, o outro na meia, pronto, acabou. Não, vamos inverter. Porque E eu aquela acho que não dá ponto, mais né? certo. Não é que o Rodrigo não pode jogar de meia. Pode. Pode. O problema é que o Dorival só vê ele como meia. Não. Entendeu? Não. E aí é o que o Jorginho falou. Aí ele vai lá, o cara rende, ele vai te entregar, ele busca jogo, ele tenta fazer as jogadas. Aí quando vai tirar, tira ele, porque ele tá fora de posição. Porra, mano. Sabe? É complicado, bicho. É complicado. Mas, enfim. Quero saber a sua opinião, você que está aí. Diz nos comentários como você faria isso, se você convocaria alguém diferente. Qual das formações você acha que renderia melhor? Alguém ficou de fora aqui que você convocaria? Até o Paquetá mesmo. Deixa entendeu? aí nos comentários, é legal a gente saber. Até o Paquetá mesmo, talvez numa função diferente, jogando um pouco mais recuado, tendo um meio à frente dele, né, no esquema de 3 jogadores no meio de campo. Talvez seja Bruno Guimarães, Paquetá e Andreas, que nunca foi testado também pelo Dorival ou outro treinador. O Dorival preferiu não convocar mais o Andreas, mesmo ele jogando bem. É isso, cara, isso incomoda, a gente fica incomodado, como quem acompanha, tá? Mas diz aí sua opinião nos comentários, a gente se vê no próximo vídeo, fique com Deus, um beijo, um queijo pra você e até a próxima.